Aleluias, aleluia, santo, santo, santo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Rapidinho aí, você vai ter aí 30 segundos só, hein? Bem rapidinho mesmo. Dá uma olhadinha aí, vê se tem alguém da tua célula, alguém que você não cumprimentou ainda, que você conhece. Vai lá dar uma boa noite, diga boa noite, meu irmão. Quiser dar um abraço, se for abraçar, abraça direito. Diga boa noite, que bom que você está aqui. Glória a Deus pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Isso. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí. Quem convidou alguém para ir para a célula aí? Quero ver. Fez um convite para alguém para a célula aí já? Não pode perder tempo não, gente. Nós não vamos perder tempo. Nós vamos sempre investir tempo. Amém? Glória a Deus. Amém? Isso, já tem que ir segurando já, senão já vai indo e não volta mais. Depois nós conversa um pouco mais. Glória a Deus por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, na tua vida. Amém? Pega a tua Bíblia para a gente investir bem o nosso tempo. Eu quero já agradecer a todos que, olha que mesa bonita aqui, irmão, ó. Olha quantos sorrisos aqui, ó, quanta alegria, esperança, felicidade. Glória a Deus pela tua vida, que Deus abençoe. Se você esqueceu, você ainda pode trazer durante essa semana, leva na célula, traz aqui terça-feira o nosso culto, domingo que vem você pode trazer nosso celeiro do amor, a cesta do amor, onde a gente abençoa muitas famílias aí. Amém? Coisa linda, que Deus abençoe você que entende e que colabora. Deus abençoe a tua vida. Agora pega a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Está acabando o feriado. Lá de novo. Está acabando o feriado. Amanhã é segunda-feira. Tem que trabalhar. Aê. Glória a Deus, mano. Vamos trabalhar amanhã, amém? Glória a Deus. Eu quero declarar. Se você ainda não está precisando de uma porta de emprego, em nome de Jesus, essa semana vai se abrir. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Porque segunda-feira é dia de crente ir trabalhar. Abençoado por Jesus. Amém? Felizão. Ainda mais depois de um feriadão desse aqui, irmão. Quem dormiu mais que 24 horas nesse feriado? Somado, tá? Não, uma vez só. Quem dormiu bastante aí, descansou, glória a Deus. Passeou, quem foi passear aí, ó. Eu viajei, irmão. Viajei na maionese. Viajei no meu sofá, deitei lá e viajei. Mas graças a Deus, bom demais, feriado. Passou rápido, né? Como diz o meu pai, eu não sei o que eu tenho. Eu me acostumo fácil com aquilo que é bom. Eu não tenho alguma coisa em mim, não sei o que tem, irmão. Ficou 2 dias no feriado, já acostumou com o feriado. Já acostumei. É rapidão, a gente acostuma. Rápido com aquilo que é bom. Mas feriadão abençoado também, é bom dar descansada, né? Dar uma espairecida. E agora amanhã retorna. E vai ser bênção em nome de Jesus. Essa semana vai ser abençoada em nome do Senhor. E é sobre essa semana, aliás, não só essa semana, mas talvez sobre muito mais que começa nessa semana, que Deus vai falar com a gente nessa mensagem, nessa palavra hoje, quinta-feira, sábado, lá na tua célula também. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer o que Ele tem feito sempre. Lá Ele acrescenta, lá Ele complementa de uma maneira mais pessoal, mais assertiva, né, aquilo que Ele fala conosco aqui no domingo, aqui no nosso culto de domingo. Amém?
Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Todo mundo já conhece esse texto. Aqui Jesus, pouquinho antes de subir aos céus, minutos antes de subir, aliás, aqui na minha Bíblia, não sei se está a tua também, já tem como texto aqui, essa parte do texto, a partir do versículo 5, tem um títulozinho ali que diz a ascensão de Jesus Cristo. Então ele estava ali nas últimas palavras com os discípulos, dando as últimas instruções, e dentre muitas coisas que ele disse, eu quero destacar hoje esse versículo de número 8, quando ele diz assim para os discípulos: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Vocês me empolgaram agora? Vou ler de novo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que já está sobre vós. Pegou essa? Jesus, ele estava falando para os discípulos de algo que ia acontecer. Jesus disse: há de vir sobre vós. No nosso caso, ele já veio, já está, amém? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Uma hora, o cara é confins da terra? Estamos perto, né? Estamos perto. Depende de quem vem da onde, né? Nós estamos aqui meio no meio do mapa, né? Quem vai lá para o Rio Grande do Sul ainda, lá em, acho que é Ijuí, onde é que é o finalzinho lá, né? Ijuí, né? Rio Grande do Sul, né? Lá do Ijuí, lá é mais finalzinho, nós estamos aqui mais no meio, né? Agora, quem vai lá para cima também, lá no Iapoque, né? Que são os pontos mais distantes, nós estamos aqui no meio. Agora, quem que está onde, não sei, mas de qualquer forma, eu não sei se nós somos o confins da terra. Eu sei que o Evangelho chegou aqui em Araucária, chegou na nossa casa, na nossa vida, amém? Se é para ser confins da terra, que seja, desde que o Evangelho chegue, nós vamos até lá, amém? Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Pai, fala conosco, através da tua palavra, meu Deus, ministra em nós mais uma vez, no nosso coração, na nossa mente. Deus, que se cumpra em nós a tua palavra no livro de Romanos, a transformação, a metanoia, a mudança de mentalidade, que nós possamos mudar, ter uma renovação do nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. É assim que nós oramos a ti. Amém. Amém, irmão? Se aceite, fique tranquilo, fique em paz. Glória a Deus. Ó, irmão, amanhã vai esquentar, máxima de 29 graus, vai ter um solzão bonito, amém? É só notícia boa, irmão. Vamos trabalhar debaixo do sol quente, ó. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Olha aqui, não, estou meio empolgadão aqui, eu acho que nós vamos ter tarde hoje, amém? Feriado mesmo, né, irmão? É feriado. Olha o silêncio, já passou um pouco medo. Brincadeira, brincadeira. Mas olha aqui como eu disse, véspera da ascensão, minutos antes de subir, Jesus, depois de ressuscitado, ele dá aqui as últimas instruções aos seus discípulos. Ele fala sobre aquilo que eles deveriam fazer, aquilo que eles precisavam fazer, como quem está se despedindo mesmo, aquela coisa importante, aquilo que não pode ser esquecido. As últimas instruções, dentre elas também aquela que nós sempre falamos aqui, que está lá no livro de Marcos, no finalzinho do livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Dentre todas essas coisas, Jesus aqui ainda fala para os discípulos: mas vós recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Jesus estava preparando os discípulos para talvez um breve momento. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
E Jesus faz uma promessa, ele dá uma promessa para os discípulos, dizendo: fica tranquilo que o bagulho vai ficar louco. Fica tranquilo que a coisa vai ficar doida, o bicho vai pegar, vocês pensam que foi louco até aqui? Porque os discípulos, eles vinham de um momento, aliás, de alguns anos, né, de loucura total. Imagina só, irmão. O cara, desde que o dia que ele foi chamado por Jesus, largou as redes, largaram tudo, e Jesus disse: então me segue. Quem assistiu The Chosen? Vocês são fominhos esse negócio, hein? Agora vai passar na TV aberta, eu assisti só uns pedacinhos, não assisti tudo não. Assisti o primeiro só. Aliás, aquele Jesus é meio pneuzinho, né? Meio doidivando, meio louquinho. Meio aquele Jesus lá. Sabe, eu olhei lá, fazendo um parênteses aqui, só um parênteses. Eu vendo lá e eu disse: meu Deus, se eu vivo nessa época de Jesus, eu não aceitava ele não. Eu acho que eu ia ter dificuldade de aceitar esse Jesus, porque não parece tão inteligente, não é verdade? Não parecia assim, de momento assim, no primeiro ano. Não parecia. Daí lembrei que a Bíblia diz, né? E olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Não havia nada de especial, de extraordinário. Mas desde o dia em que ele chamou seus discípulos, imagina Pedro largando tudo, deixando as redes, os discípulos largaram os barcos cheios, a empresa, né, de vento em popa, no melhor momento da empresa deles, da pesca maravilhosa. Quando eles pescaram como nunca na vida, quando o faturamento estava assim louco, a coisa estava doida, e aí Jesus diz: larga tudo. Eles largaram os barcos, largaram tudo, lá e foram servir Jesus, foram seguir, andar com Jesus, como discípulos do Senhor, e começaram, imagina aqueles 3 anos, ou quase 3 anos e meio, segundo alguns, de coisa maluca. Daqui a pouquinho, todos os dias tinha um milagre, todos os dias ou ressuscitava um morto, outro dia um cego enxergava, outro dia o surdo começava a ouvir, daqui a pouquinho os coxos andavam, as coisas começaram a ficar loucas. Jesus com palavras, como diz o apóstolo Paulo, palavras inefáveis, coisas extraordinárias, coisas assim que alimentavam a alma, que deixavam todos os dias maravilhados do conhecimento daquilo que Jesus estava entregando para eles. Depois de todo esse tempo de expectativa, aí de repente eles vivem um outro lado da moeda. Toda aquela ansiedade, adrenalina mil, ela vai embora, porque de repente agora Jesus é preso, eles não entendem nada, começa a dar uma confusão na cabeça. Pedro volta a pescar, os discípulos ficam tristes, entristecidos, porque Jesus morreu, foi preso. Eles veem Jesus sendo massacrado, sendo surrado, não fazia nada, não reagia, parecia que era o fim. E depois que Jesus morre, no 3º dia, a Bíblia diz, alguém chega e diz: não, Jesus não morreu, ele está vivo. Alguns não acreditavam, Tomé ficou meio assim: será? Não sei não. Essa conversa, essa fake news aí, isso aí veio da Globo, deve ser coisa da Globo, né? É fake news. Daqui a pouquinho Jesus aparece dentre os discípulos e diz: pega aqui, Tomé, veja como é verdade. A coisa começa a ficar louca de novo, a esperança renasce, a alegria ressurge, a expectativa que eles tinham das coisas sobrenaturais volta, começa tudo de novo, e eles já ficam ansiosos, porque Jesus agora está falando para eles de tudo que vai acontecer, de tudo que vai fazer. Ele diz: aqueles que creem em mim farão as coisas que eu fiz e farão maiores ainda. Imagina, irmão, o cara que vê um morto ressuscitar, Pedro que anda por sobre o mar e Jesus leva ele, o cara que vê o coxo andar, daqui a pouquinho Jesus diz: vocês farão o que eu fiz e farão ainda coisas maiores, mais do que ressuscitar um morto. Que loucura é essa? Nós queremos agora. Que loucura é essa? Eu quero viver hoje, eu quero fazer já, eu quero que aconteça nesse instante. Aí Jesus dá uma freada, ele dá uma segurada, e ele disse: ficar em Jerusalém, mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele diz para os discípulos, como nós lemos aqui no versículo 8, do livro de Atos, capítulo 1: mas recebereis o poder do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Era uma promessa de Jesus. Depois que ele veio aqui, preste atenção, depois que ele morreu na cruz, depois que, aliás, que ele cumpriu as suas 2 obras aqui na terra, a primeira delas
foi trazer, manifestar o reino de Deus. Quando ele andava, ele dizia: assim é o reino de Deus é assim, é dessa forma. E com palavras ele nos ensinou e nos mostrou o que era e como era o reino de Deus, e nos deu instruções. Terminada esta primeira fase de cuidar dos discípulos, de gerar discípulos, de dar o exemplo, de cumprir com a lei, terminada esta fase, então Jesus ele entra na segunda fase do seu trabalho, que é a entrega pessoal verdadeira da morte na cruz. Então ele vai até a cruz, porque era a única forma, o único jeito de resgatar o homem a Deus, de trazer o homem de volta. O Cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entregou lá na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou, temos livre acesso a Deus, a estrada está aberta, a porta está aberta. Jesus é a porta, o caminho, a verdade, a vida. Temos comunhão com Deus mais uma vez. Tudo estava pronto, mas ainda não era o fim. Jesus disse: ainda tem mais, porque no projeto de Deus, a primeira coisa, o mais importante, sim, é resgatar o homem. Ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Mas só depois do resgate, só depois da restauração da comunhão, só depois em que foi restaurado o livre acesso a Deus, só depois em que o caminho estava aberto, é que tudo estava pronto para que o poder de Deus viesse e se manifestasse através do homem caído. O poder de Deus se manifestasse através do homem, quero corrigir, que estava caído, mas que foi resgatado, recuperado e justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele disse: vós recebereis o poder. Era a promessa da capacitação sobrenatural de Deus sobre o homem. Deus disse: aquele que crê em mim farão as coisas que eu fiz. Mas depois, quando receber o poder, há um poder de Deus manifesto a partir da descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Duas coisas, Jesus falava que havia duas promessas. A primeira, a da capacitação sobrenatural de Deus sobre o homem. Mas a segunda promessa é quando ele diz, ou o propósito, declaração do propósito do poder, quando ele diz então: ser-me-eis testemunhas. Primeira coisa era receber poder. Repita comigo, diga: receber. Primeiro receber. A segunda coisa é testemunhar. Diga: testemunhar. Diga: receber e testemunhar. Vamos fazer diferente. Levanta a tua mão direita aí, dá uma olhadinha assim. Agora faça assim, como se estivesse pegando lá do céu. Diga assim: primeiro receber. Diga: receber e testemunhar. Receber e testemunhar. Parece que está fazendo, né? Não é isso não. Receber e testemunhar. O tema da mensagem, irmão, para a gente trabalhar essa semana é enviados. Deus mandou o seu Filho Jesus para nos fazer, aliás, através do seu sacrifício, como a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz. Através de Jesus temos paz com Deus. E porque temos paz com Deus, somos prontos, capacitados e preparados por Ele para vivermos a grande obra de Deus aqui nessa terra. Recebereis poder, era a promessa da capacitação sobrenatural de Deus sobre o homem. Ser-me-eis testemunhas, era a declaração do propósito do poder. Meu irmão, o poder de Deus não é para a gente ficar mais bonito. O poder de Deus não era só para a igreja ficar diferenciada. O poder de Deus não é para capacitar homens apenas para falar bonito, para ter poder, para expulsar demônios, para ser sobrenatural, para se encher de si mesmo, ou pensar que aquilo é de si mesmo. O poder de Deus, segundo o que Jesus disse aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, tem um propósito, e o propósito é bem definido: recebereis poder e sereis testemunhas. O poder é para testemunhar, é poder para ser testemunha, é poder para poder falar, é poder para poder mostrar ou demonstrar o Evangelho, demonstrar e levar a salvação.
para este mundo que precisa. Deus enviou Jesus para nos trazer de volta, nos haver de volta, e então derramou o seu Espírito para nos comissionar a uma grande obra. Uma grande obra. Primeiro vem a salvação, depois da salvação vem a capacitação. Uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo que está sobre vós, então é preciso que se cumpra o propósito. Há um propósito de Deus em manifestar a sua presença. Há um propósito de Deus em manifestar a sua glória. Há um propósito de Deus em nos encher do Espírito Santo e de dons e talentos, e de transformar o homem, e de nos dar capacitações sobrenaturais. Há um propósito em Deus com a igreja cheia do poder, cheia do Espírito Santo, é que esta igreja seja enviada para Samaria, ou como diz aqui no texto de 1:8, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, em Araucária, em Contenda, no Costeira, lá no bairro onde você estiver, como igreja do Senhor, cheio do Espírito Santo, é uma testemunha viva do poder de Deus atuante aqui na terra. Enviados, Deus nos fez para nos enviar, Deus nos resgatou, sim. Primeira coisa é a obra da salvação, da restituição, do resgate, da cura, da transformação, mas há um propósito declarado. Deus quer nos enviar. Nós somos diante dos céus, quando recebemos o poder de Deus, somos enviados por Deus para este mundo, onde quer que vamos. Eu quero falar sobre isso, sobre os enviados que nós somos. Deus nos envia. Nós somos os missionários do nosso tempo. Mas pastor, culto de missões é semana que vem. Dá licença um pouquinho, Mike. Culto de missões é semana que vem. Culto de missões são todos os cultos. Momento de missão é todos os momentos. Nós, como enviados de Deus e cheios do poder de Deus, nós estamos preparados e somos enviados em todo o tempo. Oh, irmão, a unção está ativada em todo o tempo. O Espírito Santo que está em nós não tira férias. Ele não estava descansando no feriado, ele estava ativo dentro de nós. Em todo o tempo, até quando nós estamos displicentes, Deus está agindo, o Espírito Santo está ativo. Recebeu o poder de Deus está sobre mim, o Espírito Santo de Deus está em mim. Em qualquer momento, algo sobrenatural pode acontecer, porque Ele está comigo. Se onde eu vou, o Espírito Santo está comigo, em todo o tempo, ainda que eu esteja displicente. A Bíblia fala dos discípulos cheios do Espírito Santo, que um dia caminhavam e passavam em meio aos doentes. Eles não estavam fazendo uma oração especial, não havia um óleo especial trazido de Israel, não havia uma preparação prévia de 21 dias de oração e jejum. Eles eram apenas homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles passavam displicentemente, e onde eles passavam, a Bíblia diz que a sombra deles provocava algo sobrenatural, porque os doentes eram curados, homens cegos começavam a enxergar, milagres aconteciam, porque o Espírito Santo, ele está ativado em nós em todo o tempo, toda hora. Se eu estou aqui na igreja, num culto abençoado, o Espírito Santo está ativo dentro de mim. Mas se eu estou lá no trabalho, fazendo qualquer coisa, Ele está ativo dentro de mim. Se eu estou no mercado comprando batatinha, o Espírito Santo está como um sol queimando dentro de mim, pronto e preparado para entrar em ação. Quando eu der vazão, quando eu conseguir fazer e deixar que Ele faça alguma coisa, porque Ele está, vós recebereis o poder que há de vir sobre vós, e Ele já está. O Espírito Santo de Deus está aqui, e todos aqueles que andam e estão em comunhão com Deus têm o Espírito Santo dentro de si, porque a fonte está jorrando. A Bíblia diz, Jesus disse, ela não poderá ser contida. Não poderá ser contida em todo o tempo. A unção está ativada. Se eu estou lá em casa assistindo um filme, olha, irmão,
Bíblia diz que o Espírito tem intensos ciúmes. E a Bíblia nos alerta a não entristecer o Espírito Santo. E se nós podemos com os nossos pecados entristecê-lo e causar ciúmes, é porque Ele está em nós. Ele está entristecido e causamos ciúmes, mas Ele ainda está em nós. E é porque o Espírito Santo está em nós, é que nós somos capacitados a vencer momentos de tentações, é que nós somos capacitados a vencer o pecado. É porque o Espírito Santo de Deus está ativo em nós, na nossa vida e no nosso coração. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, a partir do momento que nós recebemos, Ele nos entrega dons, e os dons estão sempre ativos em nós. Ele nos dá talentos, e os talentos estão sempre ativos em nós. Não é porque nós temos alguma coisa, mas é porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, Ele está ativado, e está preparado, e está pronto para a qualquer momento produzir algo sobrenatural. A unção está ativada em todo o tempo. Em todo o tempo. Enviados que nós somos por Deus. Em qualquer tempo, se eu estou lá em casa dormindo, a unção do Espírito Santo está ativada em mim. Se eu vou no banheiro tomar um banho, o Espírito Santo está ativado em mim. Na minha casa, durante as refeições, Ele está ativado em mim. Se eu estou no culto, se eu estou no retiro, se eu estou na vigília, onde quer, o Espírito Santo está ativado em mim. Porque outra coisa de enviados, aqueles que são enviados por Deus, o Espírito Santo está ativado, e somos enviados em todos os lugares. Todos os lugares. Onde quer que vamos, somos enviados por Deus a esse mundo aflito e sem esperança. Olha que irmão. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Em todos os lugares. Em todos os lugares aonde nós vamos, o Espírito Santo vai conosco. Aonde nós estamos, o Espírito Santo está, e aonde o Espírito Santo está, um milagre está prestes a acontecer. Ele está ativado, e nós somos enviados do Senhor em todos os lugares em que a gente esteja. Irmão, olha aqui para mim, entenda isso, coloque isso na tua mente, no teu coração. Para que nós possamos sair daqui hoje, talvez com um pensamento diferente do que entramos aqui. Se o poder de Deus está sobre mim, o Espírito Santo está sobre mim, quando terminar este culto, nós vamos sair daqui como enviados do Senhor, para levar esperança a este mundo perdido, a este mundo com dificuldades. Enviados do Senhor, cheios do Espírito Santo. E a gente é que pensa que tem lugar certo para falar de Jesus, que tem lugar certo para manifestar os dons de Deus, que tem um lugar certo para falar: eu tenho que estar mais espiritual, eu tenho que estar me sentindo espiritual. Aí quando a gente fica pensando, tentando, procurando sentir-se espiritual, às vezes a gente é confrontado com os pecados, com os nossos erros, as nossas falhas. Então nós limitamos a ação do Espírito Santo, porque achamos que Ele não pode nos usar da forma que nós estamos, porque erramos e falhamos. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, enviou Jesus. E preste atenção, porque o que nos capacita a sermos usados por Deus para que o Espírito Santo entre em ação através da nossa vida, não é o nosso grau de santidade, não é o quanto nós somos vencedores na vida de Cristo, o quanto nós somos santos, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. A única coisa que pode impedir a ação de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, através da nossa vida, é quando nós aceitamos o pecado e aprendemos a conviver com ele, não rejeitamos, não deixamos, porque todas as vezes que nós reconhecemos o nosso pecado, a Bíblia diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
toda a injustiça. Não é o quão santos nós somos, o quanto capacitados nós somos, mas é o poder vivificador, é o poder da justiça divina de Deus, a graça, o favor imerecido de Deus revelado no seu Filho Jesus, que nos capacita a receber o Espírito Santo e ser usados por Ele em qualquer tempo, em qualquer lugar, desde que nós entendamos que somos enviados de Deus para este mundo perdido. Todos os lugares, não é só na igreja, não é só lá na célula, irmão, lá na tua casa. Você é um enviado de Deus, cheio do Espírito Santo, para provocar uma revolução naquele lugar. Lá no teu trabalho, nós somos enviados de Deus, cheios do Espírito Santo, para provocar uma transformação profunda naquelas vidas que lá estão. É claro que não com loucuragem, talvez com loucuragem algumas vezes, porque nós não precisamos burlar leis para que o Espírito Santo haja. Nós não precisamos burlar leis para que o Espírito Santo faça alguma coisa. Nós só precisamos estar onde estamos, cheios do Espírito Santo, porque daí até a sombra, quando passa, algo diferente começa a acontecer. Não é o poder do discípulo, mas é o poder do Espírito Santo que se manifesta através do discípulo. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa, eu já contei muitas vezes isso aqui. E eu trabalhando naquela empresa, uma pessoa lá não gostava de mim, ela não gostava de Deus, do que Deus fazia, da minha atitude, da minha postura. E ele zombava de mim, zombava demais. Aí um dia um outro entrou na onda com ele para zombar e me fez um convite. E disse assim: ô Gaúcho, vamos lá no shopping hoje, depois do expediente, eu quero te convidar para você ir com a gente. Eu falei assim: vamos lá que eu vou pagar um chopp, que eu quero ver você gritar uns aleluia lá tomando um chopp. Aí você sabe que eu não gosto de confusão, né? Aí eu fechei a cara para ele, olhei bem no grão dos olhos dele, falei assim: ó, aqui, vou dizer uma coisa para você. Ele viu que a coisa ficou séria, porque eu sempre fui brincalhão, né? Vou dizer uma coisa para você: brinque comigo, cara. Me chame de feio, me chame de burro, me chame se você quiser me chamar. Ele não fazia isso. Faça o que você quiser comigo, só não me toque nessas brincadeiras boas de vocês. Mas brinque comigo, faça pode escarnecer de mim, mas não brinque com Deus. Eu falei para ele: não brinque com Deus, porque com Deus a coisa é diferente, o negócio é sério. E eu esqueci e fui embora. E eles foram para o shopping, eu fui para minha casa. No outro dia eu cheguei lá de manhã, o cara estava desesperado, o carro dele lá no meio da loja, era uma loja, um auto center. E ele disse: Gaúcho do céu, sabe o que aconteceu? Eu disse: o que aconteceu? Nós estávamos lá no shopping, lá, daqui a pouquinho me chamaram lá no alto-falante. Corri lá, meu carro estava pegando fogo, Gaúcho. Queimou os fios, estava pegando fogo na elétrica lá, uma fumaceira. Quando também conseguimos, não pude nem ligar o carro, já me trazer aqui ontem de noite, largamos aí meu carro queimado. E eu nem me liguei, eu falei: ah, poxa, que pena, né, cara? Mas o que é, o que será? E tentando pensar o que poderia ter acontecido. Quando de repente alguém que estava do meu lado deu uma cotoveladinha em mim assim. O cara era crente também. Esse Gaúcho do céu, você viu aí? Deus, viu o que, meu amigo? Não, lembra que você falou ontem? Quando ele falou: lembra que você falou ontem? Aquilo veio na minha cabeça assim, eu fiquei desesperado. Desesperado, mano. Eu disse: o quê? Não, mas não é isso. Não, cara, não pode, não tem nada a ver, não foi isso, eu não disse isso. Eu não amaldiçoei, eu não queria, não. E como eu desesperei, corri, saí correndo, fui orar, falar com Deus, e não era isso que eu queria, eu não pedi isso, eu não desejei isso. Como é que o senhor, não, como a gente chega diante de Deus: ô Deus, como é que o senhor faz isso sem me consultar? Como é que faz isso sem falar comigo? Eu ia te explicar, não era isso que eu estava falando. Eu não queria que queimasse o carro do cara, eu não queria que isso acontecesse para ele. E eu todo lá revoltado com Deus, porque agora vão dizer que eu amaldiçoei o cara. E Deus diz: fica aí na tua insignificância. Fica na tua insignificância. Porque essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Não é contigo o negócio é comigo. É eu que estou tomando conta do negócio aqui, fica tranquilo. É comigo o negócio. E eu fiquei lá desacorçado, e os caras ficaram se olhando, porque o cara falou na frente de todo mundo. E daquele dia começaram a me respeitar e olhavam assim comigo, já não brincava tanto. E eu andando na minha, disse: Deus, sabe que está gostoso isso aí, parar de me incomodar. Eu comecei a andar mais cheião, mas já chegava assim mais crentão, né? Falando, porque a gente fica se sentindo, né? Parece que o poder é nosso.
Parece que era meu o poder, né? Os caras começaram a me pedir oração. Chora por mim lá. Eu vou pensar, velho. Você não está merecendo muito. Vai ficar depois do horário com nós aí? Vai ficar? Vai ficar? Então eu vou fazer uma oraçãozinha por você aí. Mas, brincadeira, claro que não fazia isso. Só que, e aí as coisas começaram a mudar aí. Mas tinha um cara ainda que era um endemoniado. Ele ficava e ria e zombava e continuava do mesmo jeito. E as coisas não mudavam. E eu, irmão, eu não deixava o horário de trabalho para ir para o banheiro orar. Olha aqui, irmão. Não faça isso, é pecado, tá? Não faça isso. Vou orar. No banheiro orar. Ficar lá trancado, orando. Acho que Deus está te ouvindo. Você está roubando teu patrão. Está roubando serviço. É hora de trabalhar, meu irmão. É hora de trabalhar, vai trabalhar. Ora em casa, tem depois do expediente até de manhã para orar em casa. Ora bastante, de secar a goela, de inchar os olhos, então chorar. Vai trabalhar no outro dia com os olhos inchados, com sono, cansado, né? Amanhecer orando, glória. Aí você vai ver o fogo que Deus vai mandar. Aí vai ser benção demais. Mas eu estava lá um dia, cheguei de manhã no trabalho, entrei na cozinha, tinha a cozinha de tomar um cafezinho. Vou tomar meu cafezinho lá, daqui a pouquinho vi que alguém entrou na cozinha e fechou a porta. Bum. Eu dei uma olhadinha, quem que era? Era um endemoniado. Eu disse, agora veio. É hoje. Olha aqui, irmão. Eu olhei, se agora esse cara vai vir, eu vou dar uma no nariz dele. Me preparei, irmão, fechei a mão, me preparei. Se ele me avançar, ele era mais fortinho que eu, né? Você vai me bater, mas eu não vou sair perder de zero. Eu acerto. Alguma coisa. E fiquei esperando, porque ele entrou muito súbito assim, fechou a porta. E quando ele entrou e fechou a porta, ele sentou numa mesa que tinha do lado. E ele se debruçou na mesa e começou a chorar. E eu não sabia o que eu fazia. Eu disse, será que eu bato agora? Espera um pouco, né? Irmão, é o Espírito Santo que está sobre vós. Poder do Espírito Santo. Em todo tempo, irmão, em todo tempo. Eu nem pensei em orar pelo cara, eu já queria dar um murro na cara. Eu não queria orar por ele, eu estava até um pouco chateado, porque o cara era abusado mesmo, abusado demais. E de repente aquele cara chorando. E daí ele falou assim, ô Gaúcho, minha vida está uma desgraça. E começou a lamentar. E falou assim, ô Gaúcho, ore por mim. Ore por mim. Eu disse, agora é minha vez. Agora é minha vez. Eu disse, aí estufei o peito. Ajeitei, abri a mão, senão vai precisar bater com a mão. Mas que eu vou bater, eu vou. E eu sentei bem na frente dele, orei no grão dos olhos dele. E aí eu senti, me arrepiava assim, né? E ele disse, agora ele está prontinho. A terra está prontinha. O Espírito Santo, Deus já está passando arado, e faz tempo, rasgou essa terra aí, ó. Está rasgada a terra, está tudo prontinho. Agora é a hora da semeadura. Eu disse, agora eu comecei lá em Gênesis, irmão. E vim falando o plano de salvação que Jesus fez. E disse, agora você vai me ouvir, cara. Preste atenção, eu vou orar por você, mas primeiro você vai me ouvir. Vai ouvir o que eu vou dizer. Para falar. E eu fui falando de Jesus, e fui falando, e falei. E aí eu sei que o Espírito Santo começou a agir, queimar no coração, porque ele regalava o olho, e eu falava, e ele regalava o olho. E no final eu disse, eu vou orar por você, mas você tem que aceitar Jesus como o Senhor da tua vida. E ele disse, eu aceito esse Jesus. Eu orei por ele. E foi um momento extraordinário lá na cozinha do nosso trabalho, porque o Espírito Santo que está sobre vós, o que Jesus prometeu, ele disse, sereis minhas testemunhas em todos os lugares, em todo o tempo, em qualquer lugar. É o momento de Deus operar um grande milagre. Enviados, somos enviados por Deus, enviados em todo o tempo, enviados em todos os lugares. Somos enviados e revestidos por Deus para operar sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Porque Jesus prometeu, irmão. Jesus prometeu, aquele que é a verdade, em quem não há mentira. Ele disse, aqueles que crerem em mim farão as obras que eu fiz, e farão ainda maiores.
ainda maiores. É para mim, é para você. Não sei se você está percebendo, mas se você porventura perdeu alguns cultos aí nos últimos meses, 2 ou 3 meses, dá uma olhadinha lá na nossa página, lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Tem todas as mensagens lá. Você vai sentar com um tempo, tira um tempo, desliga a Netflix, liga o YouTube lá da EQ Costeiro. Vai lá, como é que chama? É uma série, né? Assiste essa série para você ver. Tem uns capítulos lá de 40 minutos, de 30, tem uns de 1 hora. E você vai perceber como Deus ele vem nos trazendo, como Deus ele vem nos preparando, como Deus vem falando em todas as mensagens de algo que Ele quer fazer, algo que Ele está por fazer, algo que Ele está projetando. E hoje mais uma vez Ele nos chama e nos fala que Ele nos deu o seu poder, mas o poder é com um propósito cheios sim do poder do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo, para operar sinais e maravilhas e cumprir o propósito de testemunhar aquilo que nós temos visto e ouvido. Sabe o que é uma testemunha, irmão? Testemunha é alguém que tem algum conhecimento. Ela sabe de alguma coisa, porque ela viu, ou porque ouviu, ou porque sentiu. Ela sabe de algo que talvez os outros não sabem. Ela viu algo que outros não viram. Ela presenciou algo que outros não presenciaram. Ela conhece algo que outros não conhecem. Então ela vai testemunhar daquilo que ela viu, ela vai testemunhar daquilo que ela ouviu. E quando a Bíblia nos chama de testemunhas, Ele nos leva, ela nos coloca na condição daqueles que vão falar, aqueles que vão levar e expressar aquilo que viveram, que viram, que sentiram, que aprenderam, e as experiências que tiveram em Deus através do Espírito Santo, para sermos testemunhas do Senhor, levarmos o Evangelho em todo o tempo, em todos os lugares, cheios, revestidos do poder do Espírito Santo, testemunhas vivas do poder transformador do Espírito Santo. Por isso que para ser testemunha, eu não preciso ter um grau muito elevado de conhecimento teológico e bíblico. Embora, é claro, quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu cresço em conhecimento, mais Deus pode fazer através de mim, mais Deus pode me usar, porque Ele vai me usar naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho. Deus vai me usar segundo aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. É por isso que Ele chamou Pedro, um pescador, um homem rude, que todos conheciam e depois ficavam maravilhados do que Deus fazia através da vida de Pedro. Mas quando Deus tinha um propósito específico para alcançar os gentios, Pedro era muito tosco, ele não conseguia, era limitado no seu entendimento, ele não conseguia compreender o Evangelho aos gentios. Então Deus escolheu Paulo, um homem doutor da lei, com grande conhecimento, ousado. Era um homem ruim, sim, era um homem mau, perseguia os cristãos, mas eu disse: esse diamantão aí, se eu lapidar, se eu encher do poder do Espírito Santo. Então ele encontrou a Paulo, transformou a Paulo, encheu do Espírito Santo, e Paulo se tornou um dos maiores discípulos, o maior escritor da palavra de Deus, que nos ensina até o dia de hoje, há séculos e séculos e milênios, as palavras de Paulo, os ensinos de Paulo, aquilo que Deus colocou através dele, tem alcançado vidas e transformado a humanidade, porque Deus está se revelando através da vida daquele homem que estava preparado. Mas não preciso ser Paulo, é testemunha do que eu sei. Irmão, por que você está fazendo aqui na igreja? O que você está fazendo esse tempo todo andando com Jesus? Por que é que você insiste ainda em ler a Bíblia? Por que é que você insiste em vir à igreja, insiste na célula? O que é que aconteceu em você? O que acontece na tua vida que você permanece nisso? É isso que Deus está dizendo: eu vou trazer o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e então você vai testemunhar, vai falar do que eu fiz na tua vida, vai falar das experiências que você teve. E quando nós abrimos a boca, ainda que com
uma palavra simples, quando o Espírito Santo, Ele está ativo em nós, nossas palavras se transformam em uma tocha de fogo, uma bola de fogo, que ela alcança o coração do pecador e começa a queimar, e ele não consegue resistir, porque o coração do humano não consegue resistir àquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não consegue resistir. É por isso que às vezes um simples Jesus te ama. O que mais tem por aí são frases que tem em caminhões, né? No caminhão, no muro. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu lembro de um pastor que ele contou o testemunho. Um dia ele estava conversando com alguém e essa pessoa começou a andar com ele. E quando ele começou a conhecer a pessoa, um dia a pessoa olhou bem nos fundos dos olhos dele e disse, em um momento especial em que o Espírito Santo preparou, ele olhou para ela e disse: não esqueça que Jesus te ama. Ele disse, quando aquele homem disse Jesus te ama, algo aconteceu no coração dele. Ele disse, era uma frase que eu via nos muros, eu via em todo que é lugar, quantas pessoas já ouvi falar, mas naquele dia, naquele momento, aquela frase simples abriu algo no meu coração, na minha mente, e eu pude entender e sentir o amor. Eu me senti amado de verdade. O amor do Senhor invadiu o meu coração, me tomou de uma forma tão grande. Ele disse, eu não podia conter as lágrimas, porque eu fui impactado pelo amor sobrenatural de Deus, numa frase simples, mas carregada com o poder do Espírito Santo. Testemunhas vivas, enviados para ser testemunhas, comissionando outros para a salvação e o propósito dos céus. Primeiro a salvação, primeiro passo é a salvação. Depois da salvação, o Espírito Santo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, a salvação, a obra da expiação era completa, a salvação estava garantida. Todos aqueles agora que aceitassem o sacrifício estavam salvos, eram salvos por Jesus, a obra da salvação estava completa. Mas ele disse, espera um pouco, porque eu ainda tenho mais. Há de vir sobre vós o poder do Espírito Santo. E este poder vem com um propósito: ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Duas etapas: primeiro, receber poder, receber e testemunhar. Receber poder aonde? Na igreja, na célula, lá no encontro com Deus, lá no nosso retiro que vamos ter aqui daqui uns dias. Receber o poder, a presença de Deus, é o que nós vamos fazer hoje aqui, é o que nós estamos fazendo nos nossos cultos, no culto de oração. Receber poder, receber mais de Deus, receber o Espírito Santo. No domingo à noite nós estamos na casa do Senhor para receber poder, receber a unção, receber o Espírito Santo. Mas o milagre acontece quando nós saímos daquela porta, porque saímos revestidos como enviados de Deus para este mundo caótico e perdido e desesperado. Irmão, a esperança do mundo não está na justiça. A esperança do mundo não está na política. A esperança do mundo não está em homem algum. A única esperança, a esperança que o mundo pode ter, ela está na igreja do Senhor, porque é Jesus, o Senhor da igreja, que é a esperança deste mundo perdido. É só Jesus que pode provocar mudanças reais, profundas, significativas e permanentes. E é por isso que Ele veio dos céus, morreu na cruz, depois enviou o seu Espírito Santo, para que nós possamos ser igreja, aonde quer que estejamos, aonde quer que os nossos pés sejam colocados. Receber poder e depois ser testemunhas do Senhor. Testemunhas na igreja, sim, na igreja. Vou testemunhar aqui cheio do poder do Espírito Santo. Testemunho de vida, um testemunho de fé, para levar a fé, elevar a fé de outros, mas também como testemunhas do Senhor lá no meu trabalho, lá na célula, lá na minha casa. Eu sempre falo, em primeiro lugar que eu tenho que ser pastor é lá na minha casa. A minha esposa e os meus filhos. Se a minha esposa e os meus filhos não me enxergam como pastor, então eu sou uma fraude.
Meu irmão, se na nossa casa, nossos familiares, nossa esposa, o marido, os filhos, não vê em nós o poder de Deus, o do Espírito Santo, nós podemos estar sendo uma fraude, uma mentira. E é por isso que às vezes nós queremos falar de Jesus para as pessoas, mas não estamos revestidos do poder do Espírito Santo. Então a nossa fala não causa efeito algum, porque queremos convencê-lo apenas pelo nosso conhecimento. E não é o conhecimento que convence, mas é o poder do Espírito Santo de Deus sendo refletido e levado. Testemunhas na igreja, no trabalho, em casa, na cidade, em qualquer lugar que pisarmos a planta dos nossos pés, nós somos enviados de Deus para este mundo que precisa. Eu sou um enviado de Deus lá na Câmara Municipal. Eu entendi isso. Lá num ambiente difícil, Deus tem me usado. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus está trabalhando mesmo em dias que eu estou displicente. Estou lá displicente, andando no meio do corredor, pensando em um monte de coisa, em projetos de lei, em coisas que tem que fazer, como é que tem que fazer, e caminhando de boa. Um dia eu estava lá passando de boa, alguém me chamou, tinha 2, 3 mulheres assim, no meio do corredor, e eu passando, eu disse: ô pastor, tudo bem, bom dia. Ah, pastor, tem uma palavra para nós aí, pastor. Dá uma palavra para nós aí, pastor. E eu olhei para ela e disse: agora ferrou, né? Que palavra? Eu pensando em tanta coisa. A cabeça estava lá em Nárnia, sei lá na onde. Aí tive que parar e voltar. Sabe aquela coisa de homem, né? Tem caixinha, né? Estava na caixinha da política. Tive que sair da caixinha da política para voltar para a caixinha do pastor, rapidão, assim, meio perdidão. E eu pensei: agora o que eu vou falar? Lembrei da mensagem que eu tinha pregado. Disse: falei lá das muralhas de Jericó, que as muralhas assim, não sei o que Deus dá a bênção, e às vezes tem muralha, mas o próprio Deus derruba a muralha. Eu falei qualquer coisa lá, só para cumprir com o meu papel de pastor. Quando eu terminei de falar, irmão, as 3 estavam olhando para mim e começaram a chorar, os olhos cheios de lágrimas. Que bênção, que bênção, que bênção. E eu disse: meu Deus, mas nem foi para tanto. Eu nem me preparei tanto assim, nem estava, né, não estava na unção. Não estava no grau, não estava de terno e gravata, não estava com a unção da gravata. Mas o poder de Deus que se manifesta, meu irmão, acredite nisso. Acredite nisso. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Testemunhas do Senhor. E aquele dia alguma coisa começou a mudar. E outro dia eu estava lá no meu gabinete sentadinho, entrou a moça lá e olhou, e eu estava sozinho no gabinete, olhou para lá, olhou para cá, e eu disse: não tem ninguém aí, filha, as meninas saíram tudo. Ela disse: posso falar com o senhor um pouquinho? Eu disse: pode, entra aí. Ela entrou lá, sentou na minha frente, já começou a chorar e falar da vida dela, e no final ela disse: pastor, faz uma oração por mim. Tinha um outro pastor que chegou lá, eu chamei: pastor, vem cá, vamos orar. Nós oramos, ela chorou bastante, a presença de Deus, e depois me pediu para mandar algumas coisas, e Deus está fazendo algo diferente nas vidas daquelas pessoas, porque o mundo está carente de Jesus, e eu e você é que somos os enviados de Deus para este mundo carente, perdido e necessitado. Lá na tua casa tem alguém carente, lá no teu trabalho tem alguém que precisa, lá na rua onde a gente anda, onde quer que estejamos, nós somos enviados de Deus, porque recebemos o poder que veio dos céus, do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Fica em pé, irmão, em nome de Jesus.